Olá, estamos começando mais um Momento Mulher. Olha, falar sobre sogra não foi fácil, mas teve muita repercussão, muita gente gostou. Eu queria até contar outra piada para vocês, mas eu não sou muito boa de piada não. Tem muita piada sobre sogra. E eu espero que vocês tenham lido o livro de Ruth, porque é um livro lindo e pequeno, hein? Dá para todo mundo ler sossegado, gente. Não tem trabalho de leitura não. E hoje aqui conosco vai estar a Gabriela, psicóloga, e nós vamos falar sobre autismo. Você sabe o que é autismo? Se você tem alguém na sua família que tem autismo, ou se você conhece alguma amiga ou que tem um filho ou filha que tem autismo, compartilhe o nosso programa hoje com essas pessoas. É de muita importância a gente falar sobre esse assunto, porque é um assunto que fica meio escondido, né? Muita gente não sabe, fala em autismo, mas não sabe o que é. E hoje a Gabriela vai esclarecer isso aqui conosco. Fiquem conosco. Estamos aqui com a Gabriela, psicóloga. Tudo bem, Gabriela? Tudo bem, Sara? E nós iremos falar hoje sobre um assunto interessante e muito importante para as famílias. O autismo, né, Gabriela? Sim, muito importante para se falar hoje em dia. E muitas pessoas não sabem o que é o autismo. Sim. O que seria o autismo, Gabriela? Sara, o autismo, a gente fala que ele é o transtorno do espectro autista. Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, quer dizer o quê? Que ele é neurobiológico. Então, que algumas funções neurológicas não desenvolveram conforme eles deveriam se desenvolver. Desde a vida uterina até o nascimento, que aí entra os sinais e tudo mais. Então, o Dia do Autismo é comemorado neste mês de abril, né, Gabriela? Sim, neste mês. Foi comemorado dia 2 de abril, o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, que é para dar visibilidade para essas pessoas, dar voz, mostrar para a sociedade quem eles são, que às vezes a gente ainda tem muitos preconceitos de como essas pessoas existem, ou se são só aquelas pessoas que ficam com aqueles movimentos, mas a gente entender mais quem eles são. É por isso que é considerado esse mês o mês deles. Mês do autista. E o mês do meu aniversário também. Oh, que ótimo! E quando eu vi a propaganda que era o Dia do Autista, eu pensei, nossa, eu podia entrevistar a Gabriela sobre isso, porque é um assunto que a gente não tem assim um conhecimento, de como tratar, de como cuidar. E Gabriela, o autismo ele é genético? Quais são os sinais ou sintomas do autismo? Então, Sara, a gente fala, transtorno do espectro autista. Essa palavra espectro é uma palavra diferente do cotidiano de nós, mas é como se fosse um arco-íris. A gente nunca sabe aonde termina uma cor e começa a outra, porque é tão misturado. E o espectro é isso, é uma variedade de sintomas, de sinais. Então, assim, cada criança com autismo, ela é diferente. Por isso que a gente fala, cada diagnóstico é um diferente do outro. Em faixas etárias de idade também diferencia muito, Sim, porque tem níveis, A gente fala que tem 3 níveis do autismo. Nível 1, que precisa de pouco auxílio, Nível 2, que precisa um pouco mais de auxílio. E o nível 3, que realmente precisa de muito auxílio. Então, Gabriela, em relação assim às mães, não se alimentou bem numa gestação, ou passou por algumas dificuldades na gestação, isso pode também trazer alguma deficiência que leve para o autismo? Sim, tem tudo isso que a gente vai falar, que você perguntou da causa genética, se ele é genético, hoje existem estudos cientificamente falando que comprovam que a grande maioria é fator genético. Por que genético, porque como o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, então são os neurônios que precisam de ajuda aí para se desenvolver conforme uma criança normal, uma criança típica que a gente fala. Então, assim, a maior causa do autismo, sim, é genética. Mas a gente não sabe a causa exata, Igual, por exemplo, a síndrome de Down.
A gente sabe que é um cromossomo a mais. Isso. Né? O autismo a gente não sabe. Não sabe. Né? Então, tem vários fatores. Então, assim, tem o fator maior genético, a gente também tem o fator ambiental, né? Que a gente fala do estilo de vida da mãe, né? Que pode trazer abuso de álcool, de drogas. Então, isso também pode influenciar o fator genético da criança. Então, se a mãe tem um estilo de vida que não seja saudável, então pode transformar esse material genético da criança, né, a se desenvolver menos do que uma criança típica de uma criança normal. Isso realmente pode trazer essas causas. E pode acontecer de uma criança de 1 a 2 anos de idade regredir, né, aparecer os sintomas do autismo após a faixa etária de 1 a 2 anos? Então, Sara, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala isso, porque o autismo, a gente vê desde sinais de bebês, né? A gente tem esses traços desde bebês, igual os níveis. O nível 1 é o mais difícil de ser identificado, porque a criança ela faz tudo igual uma criança normal, só que ela faz, a gente tem que lembrar disso, ela faz sempre um pouco menos e um pouco menos de qualidade. Né? Igual um dos sinais que a gente fala muito, né? O autista não tem contato visual. Na verdade, o autismo de nível 1, ele tem contato visual, né? Mas ele não sustenta, igual a gente está olhando aqui uma para outra, ele não vai sustentar, ele vai desviar toda hora, ele não consegue ficar 5 segundos olhando, né? Sustentando esse contato. Então, quer dizer... Se alguém passa, ele vai seguir, isso, né? Ele vai seguir. A gente fala assim, mas ele não tem contato, ele tem contato visual porque que ele é autista. Não, na verdade ele é autista porque ele faz tudo isso, mas ele faz um pouco menos e com menos qualidade. Ou alguns movimentos mais agressivos, né? Com mais frequência. Isso, igual a gente fala muito da estereotipia, né? Estereotipia é aquele movimento que faz com as mãos, ou a mania de ficar olhando para as mãos perto do rosto, né? Bater palma. Então, assim, uma criança, ela também faz isso, né? Quando ela tá muito alegre, ela tem movimentos diferentes, né? Sim. Então, assim, às vezes, esses sintomas, às vezes a gente percebe com 1 ano, 2 anos, 3 anos, porque a gente vê que aquilo não tá indo dentro dos marcos que a gente fala. Igual eu trouxe a caderneta da criança, né? Que quando a mãe recebe essa notícia que vai ter um bebê, ela já recebe essa caderneta da criança. E é muito importante a mãe acompanhar essa caderneta, né? Porque lá tem tudo, por exemplo, aqui a gente tá com uma, né? Desde o nascimento até 2 meses de idade. O que a criança precisa apresentar nessa idade, né? Então, assim, tudo tá aqui. Então, se não tá apresentando dentro desse tempo, desde o nascimento até os 2 meses de idade, a mãe precisa ligar um sinal de alerta aqui. E é interessante ela falar da caderneta, porque muitas vezes a mãe sai do hospital com o bebê, com a caderneta, e ela só olha o peso e o tamanho da criança. E a parte que tem que tomar as vacinas, né? Isso, mas ela não vai lá ler um pouquinho, observar como que é a fase da criança, né? Porque isso é uma instrução para os pais observarem os filhos, Sim, né? Com certeza. Por quê? Como a gente já vê sinais, né, de autismo que não é esperado, a gente precisa acompanhar esses marcos, né? Igual a gente fala, né? De uma forma geral, a gente fala, cada criança tem o seu tempo. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Essa criança, ela tá se desenvolvendo, mas existe esses marcos, igual tá na caderneta. O que a criança de 1 ano ela precisa saber? Quantas palavras ela precisa falar, né? E se ela não tá fazendo esse acompanhamento, então a gente precisa ligar o sinal de alerta e precisa procurar ajuda, né? E na caderneta tem todas as fases que fala assim, quais os sintomas de 1 a 2 anos, Sim, a gente quer pode dizer, do nascimento até 1 ano. Isso, Fale para nós um pouquinho de cada uma dessas fases, assim, do que você pode estar assim, explicando um pouco para as mães, para elas entenderem, né? Então a gente vai falar um pouquinho, vamos falar de 3 sinais de 0 a 1 ano, de 3 sinais de 1 a 2 anos que a gente precisa ficar alerta. Sim. Pode ser? Então vamos falar de 3 sinais de 0 a 1 ano. O que ela precisa saber? O que a mãe precisa saber que a criança faz?
essa criança, ela tem contato visual, igual a gente tem, ela tem contato visual, ela olha nos olhos, né? Ela sustenta, ela sorri, igual, por exemplo, você está sorrindo para mim, eu respondo esse sorriso com outro sorriso, né? Essa criança na hora que está sendo amamentada, né? Ela tem contato visual com a mãe, né? Ela tem aquele olhar de comunicação que sustenta, por exemplo, a gente fala muito disso. Quando a gente se olha, a gente já sabe o que a gente tá querendo, né? Então, assim, a gente saber essa comunicação entre o bebê, né? Outra coisa também, ela senta, né? Ela faz barulhos com a boca, ela babucia, ela sabe entender comandos simples, por exemplo, dar tchau, né? Com 1 ano, a criança já precisa estar sabendo dessas coisas, fazendo isso. E agora a gente vai falar de 1 a 2 anos. O que ela precisa fazer? Ela precisa já andar, ela precisa falar no mínimo 6 palavras, né? Por exemplo, 6 palavras: mamãe, papai, água, né? Tudo isso ela já precisa se comunicar, ela precisa entender o que o outro está querendo dizer. A palavra não aí já vai sendo introduzida. Sim. Né? E ela imita, isso é muito importante, Sara. Ela imita, né? Porque crianças no espectro autista, ela tem muita dificuldade de imitação. Né? Então, assim, ela imita o que você está fazendo, né? Ela imita igual criança. E é uma brincadeira de imitar, que é um estímulo, né? Para a criança se desenvolver. Isso. Então, né? são estímulos poucos, mas assim, se a gente souber o que está sendo pedido, junto com a caderneta da criança, a mãe vai conseguindo ver o que está dentro do esperado para aquela idade, o que está fora, o que a gente precisa ligar de sinal de alerta. E se a mãe identifica e ela leva a um profissional, e ela pode ali nessa faixa etária do nascimento até uns 2 anos, ela pode estar trabalhando com a criança para ela desenvolver melhor esses movimentos? Sim, com certeza, Sara. Por que a gente fala tanto do diagnóstico precoce? Igual, por exemplo, estou falando aqui até 2 anos de idade. Por que é necessário, né, esse diagnóstico tão precoce? Porque na criança a gente fala que tem janelas de oportunidades, né? Desde a vida uterina até 6, 7 anos é o momento ouro que a gente fala. É o momento que a gente mais aprende na nossa vida inteira. Então, por isso que é necessário um diagnóstico precoce, né? Ligar os sinais de alerta, procurar ajuda, né? Procurar ajuda de especialistas na área para que cada vez mais a gente tenha um desenvolvimento bem melhor, né? E a gente não vá para o nível 3, que o nível 3 é o mais grave, mas que a gente fique aí no nível 1, né? A gente sabe que o autismo não tem cura, né? Porque não é uma doença. A gente tem que enfatizar isso, não é uma doença, né? É considerado hoje em dia como uma deficiência. Então, a gente precisa estimular para que na vida adulta, porque essa criança, a gente sempre fala autismo com criança, né? Mas essa criança um dia vai crescer. Né? Então, ela vai conseguir ter sentimentos, né? Vai se apaixonar. Isso mesmo. Então, assim, a gente precisa estimular essa criança nesse momento ouro, né? Que é até 6, 7 anos, que a gente chama de janela de oportunidades, para que ela consiga ter uma vida com qualidade igual qualquer outra pessoa. Sim. E agora a fase de 2 a 3 anos, certo? Certo. O que a gente precisa ligar sinais de alerta ali? Né? Ela precisa já saber usar utensílios. Por exemplo, o que é um telefone? O telefone precisa falar, né? Então, nessa idade, as crianças já precisam fazer esse faz de conta, né? Por exemplo, pegar um controle remoto e colocar como telefone. Brincar que tá falando com o papai, com a vovó. Isso. Igual, por exemplo, a escova de cabelo. A escova de cabelo serve para pentear o cabelo, né? Então, assim, tudo isso a criança já precisa estar sabendo nessa idade, já é esperado aquilo. Outra coisa também, brincar de faz de conta. Como assim brincar de faz de conta? A criança tem uma imaginação muito fértil, né? A gente fala, né? Brincar de tá viajando no foguete. Então, assim, a criança com autismo, ela já tem essa dificuldade.
ela não entende as coisas do faz de conta. Eles são mais realistas, Gabriela? Com certeza, Sara, eles são bem realistas. Por exemplo, se a gente fala para eles assim, tá chovendo canivete, um que já é maiorzinho e tem mais compreensão, ele vai entender que tá chovendo, ou se ele não souber o que é canivete, tá chovendo alguma coisa esquisita, ou que ele vai machucar a gente. Aquilo, né? Isso, realmente, ao pé da letra. Não entende piada, não entende metáfora, não entende. Eles vão entender ao pé da letra, principalmente na fase de adolescência ali. Certo. Realmente eles vão entender. E assim, no caso da mãe que limpa a casa todo dia, deixa tudo no mesmo lugar sempre, a criança está acostumada com a casa daquele jeito. Quando ela muda alguma coisa de lugar, isso pode levar ele a um estresse, alguma... Sim, porque eles são muito ligados à rotina, a movimento repetitivo, então isso tudo tá ligado com eles. Então se isso aqui passou para cá e ele estava acostumado com isso aqui, isso pode trazer uma frustração tão grande que pode levar ele a uma crise. Uma crise é choro, ele não conseguir se acalmar sozinho, isso realmente pode aparecer. Eles têm um certo descontrole emocional, né? Sim, sim. Igual, por exemplo, saiu da rotina, ele já descontrola. E se ele não souber, igual, por exemplo, a gente marcou o horário aqui para estar aqui 5 horas, né? Você teve um imprevisto, atrasou meia hora, mas você conseguiu me avisar, então tá tudo bem. Se fosse um autista te esperando aqui, ele já ia ficar muito frustrado, aí ele ia ficar muito ansioso, né? Porque nada aconteceu conforme ele preveu, né? Sim. Isso, saiu da previsibilidade dele, o mundo dele acabou, e aí ele tem esse descontrole emocional. Então, assim, cada caso é um caso. Então, assim, tem uns que conseguem ter mais calma, tem outros que não, e assim por diante. E, Gabriela, depois que nós falamos sobre os sinais, os sintomas, né, que vocês observaram aí, o que os pais podem fazer em relação quando eles observam que tem algo errado na criança, que leva ao autismo, que eles observaram ali? O que eles podem fazer? Quais profissionais eles devem procurar para fazer um tratamento, para ver um diagnóstico certo, né, correto? Então, Sara, a gente fala muito, quanto mais cedo o diagnóstico, melhor é, né? É só para ter um diagnóstico? Não, porque quanto mais cedo a gente desenvolver essa criança, melhor ela vai se tornar um adulto. Então, assim, ligou, o pai, a mãe, a tia, o tio, aí ligou o sinal de alerta, viu que aquilo ali não está sendo conforme uma criança típica, uma criança normal, a gente fala. Então, assim, ligou o sinal de alerta, procura ajuda. Então, assim, o melhor tratamento é comportamental, né? Psicologia comportamental para o autismo. Então, o psicólogo pode fechar diagnóstico? Não é medicação. Então, que a gente fala muito disso. Em alguns casos, há necessidade da medicação. Por quê? A medicação vai ajudar ele. Não existe um medicamento para autismo, mas existe um medicamento para fazer com que a criança fique mais calma, aquele adolescente fique mais calmo. Por quê? Aí a gente consegue trabalhar isso em terapia, né? Outros aspectos. Então, a gente precisa do auxílio da medicação. Em alguns casos precisa. Igual, por exemplo, eu posso fechar um diagnóstico de autismo? Não. Quem fecha diagnóstico de autismo é o médico, ou é o neurologista infantil, ou um psiquiatra infantil, sim, ou um pediatra neurologista que fecha o diagnóstico. Claro, com a ajuda das outras intervenções, que é psicologia comportamental, terapia ocupacional, terapia fonoaudiológica também é necessário. Então, tudo vai depender de cada caso. Por isso que a gente fala, um diagnóstico é sempre diferente de outro. Igual um às vezes vai precisar de fisioterapia, outro não. Então, assim, um vai precisar de fono, outro não. Então, assim, tudo vai depender de cada criança, de cada adolescente, para fazer esse diagnóstico diferencial que a gente chama. E tem um leque de sintomas, né? Então, os pais, ao observarem essas dificuldades, após o nascimento, tem que procurar uma ajuda. Isso, não deixe, porque quanto mais tarde, mais difícil vai ficar ali.
pra gente tratar ali. Isso, porque da fase de 0 até uns 2 anos, se o pai e a mãe já percebeu, foi no médico certo, deu o diagnóstico, então vamos cuidar dessa criança e fazer com que ela se desenvolva, para que cada vez ela tenha mais facilidade, né? Em lidar com as situações, no convívio social. E não colocar aquela frase na cabeça, cada criança tem seu tempo. Não, cada criança precisa estar dentro do marco do desenvolvimento. Se ela não tiver, é sinal de alerta. Sim, esse marco do desenvolvimento são pesquisas feitas por muitos anos, né? Muito. É comprovado cientificamente que aquela, igual, por exemplo, na idade de 1 ano, vai fazer aquilo. Então, assim, a criança precisa estar acompanhando aquilo. Certo. Adultos e adolescentes com autismo, eles podem vivenciar ou fazer as mesmas atividades que outras pessoas adultas? Como funciona? Eles vão se apaixonar? Eles vão poder morar sozinhos? Isso. E a gente busca o tempo todo a autonomia dessas crianças, porque elas vão crescer, elas vão se apaixonar, né? Então existem muitos mitos. Claro que elas vão se apaixonar. Mas elas não têm sentimentos? Elas têm sentimentos. Tem sentimentos, gente. E muitos sentimentos. Por isso que a gente fala, elas fazem só um pouco menos, um pouco mais devagar. Então, assim, elas sentem o que as outras pessoas sentem. Então, assim, tudo vai depender do nível de autismo de cada um, né? De cada criança foi diagnosticada lá conforme o tratamento, porque pode ser que ela tenha diagnosticou lá com 2 anos, com nível 2, moderado, mas pode ser que 10 anos ela esteja no nível 3, que é o mais grave. Então, assim, tudo vai depender desse nível, né? Do nível leve, nível moderado ao nível grave. Então, assim, se eu for um adolescente do nível 1, ele vai fazer coisas igual a gente, né? Ele vai se apaixonar, só que ele vai precisar de auxílio para isso, né? Por isso que ele precisa muito do apoio de profissionais, do apoio da família, para ele conseguir ter uma qualidade de vida igual a nós. E é importante a família nunca desistir, né, Gabriela? Nunca Porque às vezes chega na adolescência e fala, agora não tem mais o que fazer. E aí que tá, e tem muitas coisas para se fazer. É igual a gente não aprende. Se a gente quiser fazer um curso novo, a gente não vai lá e faz, a gente vai ter uma dificuldade para aprender aquilo. Então, assim, o autismo, a pessoa com autismo, ela é assim também. Ela vai ter certas dificuldades, né? Na comunicação social, com o namoro, né? E ele vai ter dificuldade de interação, porque é interação, né? O namoro é interação. Então, assim, ele vai ter essa dificuldade, então ele precisa desse apoio. Ele precisa de alguém apoiando ele no sentido disso, o que precisa? O que a namorada espera? Porque eles também têm muita dificuldade do que o outro espera, né? Então, assim, às vezes eles falam assim, o autista é egoísta. Não é que ele é egoísta, ele não entende os sinais sutis. Né? Igual às vezes se a namorada quiser dar um sinal sutil para ele não vai entender, ele precisa ser falado para ele. Eu quero ganhar um buquê de flores. Então, assim, o autista, ele precisa, assim, desse apoio. E ele vai se empenhar em levar aquele buquê de flores. Com certeza. Mas precisa ser claro com ele. Muito claro. Verdade. Igual tem uma série que eu gosto muito que chama Atypical, da Netflix, que trata um adolescente com autista, né? Então, assim, ele tem todas essas demandas, essas dificuldades, né? Ele tem um hiperfoco em relação a pinguins. Então, assim, geralmente, autista também tem hiperfoco, né? Se ele quer estudar piano, ele vai ser muito bom naquilo, porque eles são muito focados. Igual, por exemplo, tem empresas que gostam muito de contratar autista, porque eles não acham ruim de passar do horário, eles fazem aquilo com muito gosto. Então, muito assim, prazer, né? Isso, então eles se empenham bastante nisso. Então, assim, só que precisam ser claros, né? Claro que o nível 3 de autismo grave, ele não vai fazer as mesmas coisas igual nós. Ele vai precisar de muito apoio, né? Às vezes apoio para poder sair. Então, assim, ele vai precisar desse apoio. Então, tudo vai depender desses níveis. Por isso que quanto mais cedo nós tratarmos, melhor a qualidade de vida na adolescência e na vida adulta. Muita gente já assistiu aquele filme Meu Querido John, né? É um filme de romance. Só que ali, por uma sutileza ali, né, no filme, o pai do rapaz, né, que é o principal do filme, ele é autista, né, Gabriela? Sim. O pai do John, ele é autista.
né? E ele é autista, tipo assim, ele segue sempre a mesma rotina, né? Igual, por exemplo, ele todos os dias aquele almoço, aquele cardápio, né? Sim, igual, por exemplo, a segunda é o isso, macarrão, a terça é assim, o domingo é lasanha, e o Joe às vezes, não aguento mais isso, né? Não entende, né? Porque o pai dele sempre faz as coisas do mesmo jeito. E é interessante que mostra que um autista pode casar, pode ser um pai, né? Ele cuidou do filho sozinho, né, Gabriela? Sim. E mesmo tendo essas rotinas, eram corretas, né? Então isso não atrapalhou em nada. Sim, isso não atrapalha em nada na vida dele, né? Claro que ele vai ter muitas dificuldades, igual o pai dele, tem muitas dificuldades de interação social. É sempre tudo muito sozinho. E quer dizer, ele sofre com aquilo também. Sofre. Ele sofre. Porque ele também não entendia o problema do pai, né? Isso, né? Não entendia. Então, assim, e o pai também sofre por o filho não entender ele. Verdade. Nesse sentido. E ele também tem fixação por moedas, que é algo muito importante no autismo, que ele tem muito, né? Repetitivo, né? Padrões repetitivos, padrões estereotipados, sempre fazendo a mesma coisa. Né? Por isso que é muito parecido com o toque, né? Sempre do mesmo jeito, sempre da mesma forma. Mas o pai do John tem uma característica que é do autismo. Ele tem muita dificuldade de interação social, né? Igual se o outro não souber comunicar com ele, ele não vai comunicar, ele não vai conversar, ele não vai dialogar. Ele fica na dele. Isso. Igual até o próprio filho, ele não vai saber, não é uma timidez, tipo, mas é tímido. Não, ele não consegue comunicar nem com pessoas da família, ele não consegue se comunicar. Agora eu vi que você trouxe alguns livros. Vamos apresentar esses livros, porque é muito importante, né, Gabriela? Sim. A Gabriela estava falando que tanto os pais que têm filhos autistas, ou você que tem parente, né, um sobrinho, ou conhece alguém que tem autismo, é interessante vocês lerem esses livros e saberem mais sobre este problema, né? Isso. Então, esse livro aqui chama SOS Autismo, da Mayra Ganhato. Ela é uma pessoa muito renomada no assunto, né? Ela e o marido dela, que é psiquiatra infantil, e ela é psicóloga. Então, assim, pessoas que entendem, ela tem um canal no YouTube que fala abertamente, né, o autismo. Ela traz pessoas autistas, adultos, né, o que falar, o que não falar para um autista. Então, assim, é muito interessante, mesmo as pessoas que não têm ninguém na família, porque a gente só se preocupa quando tem alguém. Sim. Né? E assim, é um assunto tão pouco falado, né? Mas autismo é conhecido. Mas às vezes as pessoas de uma não forma sabem. Até mais agressiva, né, Gabriela? Isso, às vezes, é aquele que bate, é aquele que agride. Não, o autista não é assim, ele tem um espectro. Então, assim, é uma variedade de sintomas e sinais, né? Outro livro que a gente fala muito chama O Reizinho Autista, que é da Mayra Ganhato também. Porque a gente fala que as famílias, quando recebem o diagnóstico, elas não entendem. Então, a criança faz a birra, e a birra é um comportamento de criança, não do autismo. É claro que os comportamentos de estresse mais acentuado pode ser de uma crise e tudo mais, mas a birra não, né? Então, assim, por isso que a gente tem que enfatizar, né? O que é birra, o que é uma crise, né? Uma crise é algo sensorial, alguma coisa está incomodando. Uma birra não, né? A gente sempre tem que saber. E a gente precisa falar não para eles e dar autonomia para eles terem uma vida de uma qualidade muito boa. Tem um movimento que, pelo que eu vi, a maioria das crianças fazem, que é o movimento com as mãos, sem parar, né? Isso que a gente chama de estereotipia. As estereotipias são os movimentos que eles produzem, mas nem todo autista tem, né? Então, assim, a maioria deles tem, em grande quantidade, tem os movimentos, mas não são todos o mesmo movimento de balançar as mãos, igual alguns têm de bater o pé, outros têm de mexer a orelha. Então, assim, tudo vai depender de cada um. Por isso que a gente fala, cada criança, cada adolescente, cada adulto com autismo é um diferente. Né? Igual tem muitos adultos aí que têm autismo, mas não sabem, né? Que às vezes quando começa a pesquisar, que vai descobrir, mas parece que eu tenho isso, mas parece que eu tenho aquilo. Ele mesmo, quando adulto, consegue identificar isso? Consegue, consegue sim.
essa dificuldade na comunicação social, porque nem todos eles, quando o autismo muito leve, a dificuldade de fala, quando está começando a fala, é muito discreto. Então, assim, não vai observar quando é criança. Mas aí, quando ele está na fase adulta, ele tem muitas pessoas que descobrem que tem autismo na fase adulta aí. Para entender melhor assim, né? O outro chama Entendendo o Autismo, que são disponibilizados nas APAES, né? E o outro chama Autismo, do diagnóstico ao tratamento, as melhores orientações sobre o universo autista, é muito bom. E a gente também tem 80 mitos e verdades sobre o autismo, né? Porque tem muitos mitos aí. Muitos mitos, né? Por isso que a gente precisa falar muito sobre esse assunto, que é conhecido o nome, mas desconhecido o que realmente são essas pessoas. Gabriela, muito obrigada por tirar seu tempinho aí pra gente, para estar falando sobre o autismo. Você que chegou por agora, correndo aí para assistir, volta depois, assiste toda a entrevista, porque ficou show, muito boa. E deu pra gente entender um pouquinho sobre o autismo. Sara, eu que agradeço muito a você, não só por me trazer, mas por querer falar sobre esse assunto que é tão bonito para mim, né? De tratar eles, de ter essa autonomia, dar essa autonomia, acolher essa família, porque não é fácil receber um diagnóstico. Então, assim, parabéns por essa iniciativa. Obrigada. Né, em relação a trazer temas, às vezes, desconhecidos e conhecidos na sociedade. Tá bom? Eu te agradeço. Que isso, eu agradeço. Eu vou ler para vocês um trechinho do texto do Hernandes Dias Lopes, do Gotas de Esperança. Você acredita na oração? Lucas 11:10. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. A oração funciona. Vale a pena orar. A Bíblia diz: nada tendes, porque nada pedis. E Jesus ensinou: pedi e dar-se-vos-á. Deus escolheu agir na história por intermédio da oração do seu povo. A oração move o braço daquele que governa o universo. Você pode trocar o mundo pela oração. Abraão creu na oração e pela sua oração Ló foi salvo de Sodoma. Moisés creu na oração e pela sua oração a nação de Israel foi poupada por Deus. Ana creu na oração e pela oração o seu ventre foi aberto e ela deu à luz a Samuel. Elias creu na oração e pela sua oração as chuvas foram retiradas para demonstrar o juízo de Deus e depois foram derramadas sobre a terra para demonstrar seu generoso favor. Quando você ora em nome de Jesus, os céus se movem, o inferno treme e milagres de Deus acontecem na sua vida. A oração nos leva à sala do trono. A oração nos torna parceiros do Deus onipotente. Nada é impossível quando você ora àquele que tem todo o poder e toda a autoridade no céu e na terra. Coloque sua vida, sua família e sua casa, sua causa nas mãos de Deus, através da oração. Correrei para ti, meu Senhor, minha alma anseia por ti. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como sou.
ti, meu Senhor. Minha alma anseia por ti. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como sou. Preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Chegamos ao final do nosso programa, espero que vocês tenham gostado. Hoje a Gabriela esteve aqui conosco, que bate-papo gostoso. Eu tive muita informação ali com a Gabriela, aprendi muito. E você que tem alguém na sua família aí que tem autismo, pode colocar no chat, gente, se vocês gostaram, o que vocês entenderam, que nós vamos conversando aí pelo chat, respondendo. Ficou show o programa hoje. Obrigada a todos vocês que participaram. Obrigada, Gabriela. Rafaela, muito obrigada por este louvor. Nunca duvide da presença de Deus na sua vida.